A gente passa aqui para o modelo termodinâmico do ciclo Brayton, né? Então a gente tem aqui nesse ciclo, né, uma configuração de ciclo aberto. Eu tenho a admissão de ar. Então aqui esse ar vai ser comprimido. Do processo de compressão ele passa para a câmara de combustão, onde vai haver uma combustão, uma mistura com o combustível e aí inicia a combustão. Aqui a gente vai ter gases de exaustão a alta temperatura e alta pressão, que ao passar por a turbina vão girar o eixo, e aí a gente tem os produtos, né, saindo aqui, gases de exaustão a uma pressão mais baixa, mas normalmente ainda com uma alta temperatura, que pode ser aproveitada, né, na geração de vapor. Observa-se que a turbina ela está ligada ao compressor, né, o eixo da turbina ligado ao compressor, então parte do trabalho, né, da potência gerada na turbina ela é consumida, né, diretamente aqui pelo compressor. No modelo termodinâmico a gente utiliza a análise de ar padrão, que já foi discutida lá no vídeo anterior do ciclo Otto e Diesel. A gente pode operar ele também como um ciclo fechado, né, de forma que esses produtos seriam ar, né, a gente teria apenas o ar como fluido de trabalho aqui. Então ele entraria no compressor, seria comprimido. Aqui na câmara de combustão isso seria modelado como uma adição de calor no ar, então ele levaria a temperatura do ar. O processo de adição de calor é a pressão constante aqui, quando a gente faz a modelagem. Em seguida, esse ar, a alta pressão e a alta temperatura vai expandir na turbina, então ele vai sair a uma baixa pressão e alta temperatura ainda, e aí ele vai passar por um processo de resfriamento, né, de rejeição de calor, para voltar à condição de admissão. Aqui nessa análise, diferente da análise diesel, onde a gente trabalha o motor como um cilindro, um ciclo fechado, a gente aqui já trabalha com a hipótese, ainda de utilizar um ciclo fechado, a gente usa a hipótese de sistema aberto. Então a gente analisa cada um desses equipamentos aqui como um volume de controle. A combustão ela vai ser substituída, vai ser simplificada por um processo de adição de calor à pressão constante. E numa condição ideal a gente tem um processo de compressão e expansão isentrópicos, né, adiabáticos e reversíveis. Observa-se aqui que esse tipo de equipamento ele tem uma razão de trabalho reverso de 30% a 80%. O que é que isso quer dizer? Que o compressor consome de 30% a 80% do trabalho da turbina. Por exemplo, né, quando aplicados em aeronaves, né, vamos dizer assim que a turbina é selecionada meio que para suprir apenas a necessidade do compressor, né? A geração de energia não é o foco. Pode gerar uma parte de energia para suprir as necessidades elétricas da aeronave, mas não é o foco a geração de energia, e sim a questão de propulsão. Então essa relação de trabalho reverso em aeronaves é uma relação bem mais alta, e quando em termoelétricas é uma relação mais baixa. No modelo termodinâmico Brayton, né, a gente tem aqui o diagrama temperatura e entropia. Então a gente tem aqui o estado 1, que seria o estado de admissão. De 1 para 2, um processo de compressão isentrópico, né, a entropia constante, que a gente pode utilizar aquelas expressões baseadas nas relações TdS, né, para fazer a avaliação do estado 2, que estão aqui, né, justamente para calores específicos constantes, a hipótese de calores específicos constantes. A gente pode utilizar essas expressões para análise de processos isentrópicos em gases ideais, para determinação, né, por exemplo, de temperatura do estado 2. Do estado 2 para o estado 3, a gente tem um processo de adição de calor à pressão constante, né? A modelagem se baseia nisso, é um processo de adição de calor à pressão constante. O estado 3 para o 4 é um processo de expansão, também isentrópico, né? A entropia permanece constante, então ele é adiabático e irreversível. Então a gente também pode utilizar dessas expressões aqui para determinar, por exemplo, a temperatura de descarga do estado 4, a T4 aqui. Então, definido, e aqui a gente tem um processo de rejeição de calor à pressão constante, né, para trazer esses gases, né, de exaustão, no caso da modelagem o ar, né, após o processo de expansão, para a condição de admissão. A gente observa também a possibilidade do uso das eficiências isentrópicas de compressão e da turbina. Então a gente pode considerar
tanto baseado em fabricantes ou baseado em literatura, na análise uma eficiência isentrópica para o compressor, que pode variar de 85% a 95%, e a gente também pode considerar uma eficiência isentrópica para a turbina, né, que dependendo dela pode variar aí de 70% a 95% também. Então, a partir dessas eficiências isentrópicas, a gente pode definir a temperatura final aqui do processo de expansão real ou a temperatura final do processo de compressão real, né, um processo não ideal. Partindo dessas definições de estados, a gente pode utilizar o balanço de energia, né? Então, menos a potência gerada pelo compressor, né, é igual ao fluxo de massa vezes a variação de entalpia. O calor, né, a taxa de transferência de calor associada à combustão vai ser igual ao fluxo de massa vezes a variação de entalpia 3 e 2. E menos a potência gerada na turbina vai ser igual ao fluxo de massa vezes a variação de entalpia 4 e 3. A taxa de transmissão de calor associada à rejeição de calor vai ser igual ao fluxo de massa vezes a entalpia 1 menos a entalpia 4. A gente observa também, né, que a gente, trabalhando com uma pressão mais elevada, a tendência é que esse ciclo tenha um melhor trabalho líquido, né? Que ele tenha uma melhor resposta, uma melhor eficiência. Porém, para isso a gente precisa trabalhar com um compressor mais robusto, né? Que vai trabalhar com uma relação de pressão mais alta. A gente vai precisar trabalhar com tubulações mais robustas também. E existe um fator limitante, que é a temperatura, né, de saída do combustor ou temperatura de entrada na turbina, né? Porque os materiais utilizados, né, eles vão suportar uma dada temperatura e existe um limite de temperatura que eles vão suportar que impossibilita, né, o uso de uma relação de pressão ainda mais alta, certo? A eficiência energética desse ciclo ela é avaliada como, né, o trabalho líquido, que seria o trabalho gerado na turbina menos o trabalho do compressor. Aqui eu tenho um sinal de mais, por quê? Porque o trabalho do compressor, por natureza, é negativo. Então, se eu botar aqui, ó, menos potência, né, gerada pelo compressor, fluxo de massa, a entalpia 2 é maior do que a 1, então eu tenho um valor positivo. Fluxo de massa também é sempre positivo, então esse sinal de menos passaria para cá, então eu teria uma potência gerada negativa. Então, quando eu incluir esse valor negativo aqui, né, o menos com mais vai dar menos, então eu tenho uma subtração do que é produzido menos o que é consumido. E aí, quando eu divido isso pela potência, né, de calor adicionada associada ao combustível, eu teria a eficiência energética do ciclo Brayton. A gente também tem aqui o balanço de exergia para esse mesmo ciclo, onde eu tenho a variável aqui de exergia específica, né, associada a um fluxo, que é a sua entalpia menos a entalpia do estado morto, menos a temperatura de estado morto vezes a entropia menos a entropia do estado morto. Observe que isso aqui é a parcela de exergia física, a gente não está considerando uma parcela de exergia química nessa análise, até porque a gente está simplificando esse modelo. E a gente utiliza aqui as expressões de balanço de exergia associada a cada um dos volumes de controle, de forma a obter as taxas de destruição de exergia de cada um desses dispositivos. A gente observa aqui que nesses balanços, né, o que a gente observa fazendo uma revisão do conceito de exergia, que a exergia, a transferência de exergia associada à transferência de calor, é igual a esse fluxo, né, de calor vezes a eficiência de Carnot associada aos reservatórios térmicos, né. A gente tem aqui no processo de rejeição de calor, né, de 4 para 1, uma espécie de perda de exergia, né? Não existem aí nomenclaturas, né, para destruição e para perda. No final, essa perda é uma destruição de fato, porém a gente chama de perda porque a gente poderia ter aproveitado ela. Então o que é que acontece? Esses gases de exaustão no estado de descarga da turbina, como eu já comentei, ele tem uma temperatura que possibilita, né, uma produção de trabalho, né, uma produção de energia. Então, quando a gente descarrega isso na atmosfera sem fazer nenhum tipo de aproveitamento, a gente está perdendo esse potencial de geração de energia, que é chamado de exergia,
e, consequentemente, a gente está destruindo isso. Porém, à medida que a gente pega esse gás de exaustão e faz ele passar por uma caldeira de recuperação, produzindo vapor, para depois gerar energia elétrica com esse vapor, a gente está fazendo, né, um aproveitamento dessa energia, de parte dela, né, alguma ainda vai ser destruída, mas a gente está aproveitando parte dela aí para a geração de energia, a gente está aproveitando parte desse potencial. Então, havendo, né, um ciclo combinado, a gente teria, né, um dado aproveitamento, mas não havendo ciclo combinado, a gente está destruindo, né, a gente está perdendo essa possibilidade de geração de trabalho. Aqui a gente tem a eficiência exergética do ciclo, apesar de que cada componente desse também tem a sua eficiência, que ela vai estar representada por 1 menos o somatório das energias, das taxas de destruição de energia de cada um dos volumes de controle, né, dos 4 volumes de controle, dividido pela energia fornecida, pelo fluxo de energia fornecida ao ciclo, que seria, no caso, a energia associada ao processo de combustão. Então, a gente tem aqui algumas características, né, sobre como a relação de pressão do compressor vai influenciar a eficiência térmica. A gente observa que quando a gente aumenta essa relação de compressão, a eficiência térmica do ciclo também vai aumentar, porém existe uma queda do trabalho líquido por unidade de massa, então ele perde parte da sua capacidade de geração de trabalho, ou ele vai precisar operar com uma vazão maior para garantir aquela potência. Graficamente a gente tem essa condição, né? Então a gente teria, para uma mesma temperatura de entrada na turbina, né, que é um fator limitante, o que a gente observa? A gente pode trabalhar com essa relação de pressão, 3:4 aqui, e obter essa área de trabalho líquido. Essa área está representando o trabalho líquido por unidade de massa. Ou a gente pode aumentar a nossa relação de pressão, né, de 3 linhas para 4 linhas, né, uma relação de pressão maior, e a gente vai trabalhar com a área, né, um pouco menor, ou seja, um trabalho líquido por unidade de massa um pouco menor, porém com uma eficiência melhor. Então a gente teria maior relação de pressão, maior eficiência do ciclo, né, ele vai aproveitar melhor o calor que ele recebe do combustível, a energia que ele recebe do combustível, porém por unidade de massa ele vai ter um trabalho líquido menor, o que vai necessitar que aumente, né, os equipamentos para trabalhar com vazões maiores, para garantir uma mesma taxa, né, de potência produzida. Enquanto que trabalhar com a relação de pressão menor, eu posso trabalhar vou ter eficiência mais baixa, posso trabalhar com um equipamento menor, porque eu vou precisar de menos vazão, porém eu vou ter um trabalho líquido por unidade de massa mais alto. A gente tem aqui algumas variantes do ciclo Brayton, né? A gente tem aqui, por exemplo, o ciclo regenerativo, onde a gente utiliza um regenerador, né, que vai captar esses gases de exaustão que ainda tem um potencial, né, associado à temperatura, e para não perder esse potencial ele tenta reaproveitar isso fazendo pré-aquecimento do ar que vai para o combustor. E aí, esse tipo de melhoria, ele gera uma melhora de eficiência da ordem de 10%. A gente tem um processo de reaquecimento, que vai pegar os gases de exaustão de uma turbina de alta pressão e vai reaquecer, né, refazer a combustão com esses gases, de forma a possibilitar uma expansão, né, de baixa pressão, mas que tem um trabalho adicional, né? Então, essa área aqui, ó, a gente tem aqui a primeira combustão, a primeira expansão, aí a segunda combustão e a segunda expansão. Então essa área daqui para cá, essa área aqui representada pelos pontos A, B, 4 linha A, ela está representando um adicional de trabalho líquido por unidade de massa que o ciclo ganha ao fazer, né, a inclusão de um reaquecimento. A gente tem a possibilidade também de trabalhar com resfriamento intermediário, então ter estágios de compressão com interresfriamento, de forma a reduzir, né, o consumo do compressor
E como o compressor é alimentado pela turbina, reduzir o consumo energético do compressor significa melhorar a eficiência, melhorar o trabalho líquido do ciclo. Então a gente teria, nesse processo, o que a gente teria? A gente poderia fazer uma compressão completa, aqui de 1 até 3, ou a gente pode comprimir de 1 a uma pressão intermediária, resfriar e comprimir até esse estado 2, fazer a recompressão até o estado 2. De forma também que essa área aqui, representada por C, D, 2, 3, C, ela está representando o trabalho líquido por unidade de massa que foi economizado no compressor. Isso, né, pode gerar uma redução de trabalho de compressão da ordem de 15%. Aqui a gente tem um modelo, né, de turbina a gás que vai utilizar vários estágios, na verdade um estágio de resfriamento intermediário, e a gente vai ter um estágio de reaquecimento, também com o uso do regenerador. Então tem compressão, resfriamento, compressão, aproveitamento, né, troca de calor com gás de exaustão no regenerador para pré-aquecer o ar que vai para o combustor, combustão, vem para a turbina, expansão na turbina de alta, reaquecimento, expansão na turbina de baixa e liberação dos gases para regenerador. Então esse seria um modelo termodinâmico com essas melhorias. A gente agradece aí a participação de vocês, né, a visualização. Espero que vocês tenham gostado. Se desejarem fazer algum comentário sobre o que poderia ser melhorado, a gente vai estar aqui aberto às críticas, às possíveis melhorias que vocês tenham a oferecer.